E hoje vamos conversar com Pedro Tourinho, do PT, da coligação Democracia, Direitos e Liberdade, PT e PSOL. Ele tem 38 anos de idade, é casado, pai de 3 filhos. Se formou médico sanitarista pela Universidade Federal de Minas Gerais e especializou-se em saúde coletiva pela Unicamp. Atualmente é professor de medicina da PUCamp. É vereador pelo PT pelo 2º mandato, é presidente da Comissão de Política Social e Saúde da Câmara Municipal também. Atuou como dirigente na Associação Nacional dos Pós-Graduandos, na Associação Nacional dos Médicos Residentes e foi conselheiro do Conselho Nacional de Saúde. Vamos para as regras, mais uma vez, da sabatina. O candidato terá 1 minuto e meio para se apresentar, mais 1 minuto e meio para responder cada uma das 4 perguntas feitas, então, pelo jornalista Gustavo Nolasco. O candidato ainda responderá 2 perguntas à população que serão realizadas através de sorteio. Para isso, ele também terá 1 minuto e 30 segundos para cada resposta. Depois, mais 1 minuto e meio para as considerações finais, então. Gustavo Nolasco, boa noite. A partir de agora, você conduz a Sabatina de Campinas. Boa noite, Marielle. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com você no RF News, prestando esse serviço aos telespectadores da Rede Família. Boa noite, candidato. Desde já, o senhor terá 1 minuto e meio para se apresentar aos eleitores, e isso a partir de agora. Bem, boa noite, Gustavo. Boa noite, Marília. E boa noite aos espectadores da RF News. Um prazer conversar aqui com vocês. Eu sou Pedro Tourinho. Feito já foi dito, eu sou médico, trabalho na rede pública de saúde aqui de Campinas. Fiz há muitos anos a opção de que eu conduziria a minha vida para que a minha prática como médico fosse destinada a fortalecer o direito das pessoas à saúde. Nesse caminho, eu sempre atuei, então, como médico em unidades básicas de saúde e em serviços que atendiam no Sistema Único de Saúde, e sempre construí a minha trajetória nesse sentido, de ampliar o direito das pessoas de, nos momentos mais difíceis, receberem cuidado. Ao longo dos últimos 8 anos, eu fui vereador aqui na Câmara de Campinas, sempre vereador de oposição à atual administração. No meu entender, o Jonas Donizete nunca construiu para Campinas o melhor projeto, E isso hoje pode ser visto com o resultado muito, vamos dizer, insatisfatório apresentado nas políticas públicas. Campinas se tornou uma cidade mais cara para se viver, em que as oportunidades de emprego e trabalho reduziram-se de forma muito importante, em que os serviços públicos sofrem uma importante decadência, além de serem objeto de escândalos de corrupção, como o escândalo, por exemplo, do Hospital Ouro Verde, que eu fui quem denunciou. Então, nesse sentido, eu me apresento para as pessoas aqui como alternativa, de fato, para a mudança de verdade. Afinal de contas, entre as 3 candidaturas que hoje têm maior intenção de voto, a do Rafa, a do Dário e a minha é a única que não é apenas a continuidade do governo do Jonas, e sim uma proposta diferente para a nossa cidade. Vamos começar com as dúvidas sobre a sua candidatura. Quase 2 décadas, o PT, partido que o senhor representa, ocupou a Prefeitura de Campinas em uma gestão que pode ser chamada de desastrosa, envolvendo tragédia e também reprovação de contas. Fato é que o tempo passou e o partido, diante de escândalos nacionais de corrupção, sofreu uma rejeição histórica nas últimas eleições. Dessa vez, aliado ao PSOL, partido criado por dissidentes do próprio PT, o que o senhor pode garantir que mudou tanto assim que seja capaz de convencer o eleitor a apostar no PT? Bem, você acho que começou falando bem. São 20 anos, O governo Toninho Zaleni foi marcado por uma tragédia, que é o assassinato covarde e brutal de um homem público e que até hoje não foi resolvido, uma tristeza para toda a cidade de Campinas. E o que a gente entende sobre o que passou, o que ficou para trás, é que a gente tem que aprender com o que foi bom, tem que aprender com o que foi ruim, mas a gente tem que olhar para frente. O que a gente guarda de todas as administrações petistas, que para nós é muito importante? É olhar, de fato, para as pessoas que precisam mais, é lutar incessantemente contra a desigualdade, é fortalecer e qualificar os serviços públicos que garantem direitos à população, que garantem dignidade para as pessoas, que garantem que a gente não vai passar fome, que a gente não vai ficar sem assistência à saúde quando a gente adoece, que não vai faltar vaga para os nossos filhos na educação. Esse é o legado que a gente defende. Defende um legado de geração de emprego, trabalho e renda. E é nesse legado que eu me abraço para poder olhar para frente. A gente sabe, então, que hoje, mais do que nunca, Campinas precisa de uma gestão que tenha a capacidade de liderar
todo o nosso povo, todos os nossos setores, num amplo e democrático processo de diálogo para que Campinas saia da grave crise econômica hoje vivenciada graças a medidas econômicas e a questão da Covid e, ao mesmo tempo, Campinas possa fortalecer, ressignificar e requalificar os seus serviços públicos e voltar a dar dignidade para a nossa população. Candidato, nas últimas eleições em que a corrupção era uma pauta central da disputa, vimos muitos empresários obtendo sucesso nas urnas com a promessa de um choque de gestão. Dessa vez, estamos diante de uma crise ainda mais severa, porque entrou em questão o componente sanitário. A pandemia do coronavírus, podemos dizer, sacudiu esse tabuleiro. O senhor é médico sanitarista e eu não posso perguntar o que o senhor faria de diferente, porque aqui o senhor aí nada poderia ter feito, né? Seria aquela espécie de comentário de engenheiro de obra pronta. Mas então vamos lá. Caso o eleitor o escolha para comandar a prefeitura, quais serão as medidas imediatas em relação à pandemia? Imediatamente nós vamos ampliar a capacidade de testagem da prefeitura, dos serviços públicos, para que mais gente possa saber se tem o vírus e, tendo o vírus, ser devidamente isolado para o vírus parar de se disseminar. Nós vamos criar equipes que vão atuar no território, apoiando os processos de identificação de contactantes das pessoas que testarem positivo, de modo que, rapidamente, nós vamos ajudar a debelar, né, a disseminação do vírus. Esse é um esforço que vale muito a pena. Ele teve sucesso na contenção da crise em vários lugares, inclusive em administrações brasileiras, né, que apostaram nisso diferentemente do que aconteceu na administração do Jonas Donizete, que não estruturou esse elemento, né, que passava pela testagem. Para além disso, nós vamos mudar a maneira como se dá a publicidade e os processos de educação pública a respeito da saúde, trazendo mais informação e desfazendo a imensa névoa de confusão que passou aí durante muitos meses com processos de negação, de afirmações equivocadas a respeito da gravidade, da importância dessa crise. Vamos qualificar o SUS, trazer profissionais para dentro do Sistema Único de Saúde, dos postos de saúde, melhorando o acesso das pessoas, reestruturar e reorganizar a Rede Mário Gatti, que hoje faz a gestão da urgência e emergência para que as pessoas não tenham que sofrer tanto para conseguir uma assistência numa situação de urgência e emergência. Isso para nós é fundamental, ampliar acesso ao atendimento à saúde da nossa população. E para os empresários, candidato, o fechamento da indústria, do comércio, incendiou aí um debate que se estendeu por meses. Estamos assistindo aí em outros países os reflexos de uma segunda onda de contágio. Qual seria a conduta do senhor? Fecha tudo de novo? Não, a gente entende o seguinte, a primeira coisa é que nós precisamos desburocratizar a administração pública municipal. A vida está acontecendo, a cidade precisa se reerguer e, para isso, a prefeitura precisa ser parceira de quem investe, parceira de quem quer trabalhar e quer produzir. Para isso, nós vamos, primeiro, reduzir o chamado custo Campinas, rever tarifas como tarifa de água, que é absolutamente abusiva e que durante a pandemia, inclusive, foi cobrada, na nossa opinião, em excesso para as pessoas, né, muito mais do que elas consumiram. Foi um absurdo o que aconteceu, né? Vamos rever a tributação, o tarifaço que o Jonas fez, né? Vamos construir uma política de fomento, de crédito à população a partir da reconstituição do Banco Popular de Campinas, da emissão do que a gente chama de uma moeda social, que é um valor que vai ser destinado, né, à parte da população e que pode ser gasto apenas na cidade de Campinas, para garantir que o dinheiro vai estar circulando na cidade de Campinas. A gente aposta muito na capacidade do nosso povo de empreender, de atuar, contanto que seja feito um processo intenso de desburocratização e que as pessoas possam ter mais segurança, né? Os segmentos do empresariado da cidade sofreram muito com a falta de clareza nas manifestações do prefeito Jonas Donizete a respeito das condutas da pandemia. Reabrir na hora errada, né? A gente reabrir e depois fechar porque abriu na hora errada. Se precisar, se a pandemia voltar na intensidade que ela já teve, a gente vai pensar juntos como é que nós vamos conduzir. O que nós vamos fazer é passar mensagens confusas e equivocadas. Seu tempo acabou. Reforçando, o senhor acabou de dizer sobre redução de tarifas. E o senhor garantiu isso, né? Caso seja eleito, iria conseguir reduzir as tarifas de água e do transporte público em Campinas. No plano de governo, essa questão ganhou um nome sedutor para quem considera a tarifa muito cara, rumo à tarifa zero. Pois bem, qual é a garantia que o eleitor tem a respeito dessa redução e o principal, em quanto tempo? Primeira coisa, tarifa em 2020
21 está congelada. Nós vamos congelar essa tarifa para que ela não aumente mais. Nós vamos fazer uma nova licitação do transporte público municipal. Isso é muito importante, porque hoje, infelizmente, o que acontece aqui na prefeitura é o que a gente chama da raposa tomando conta do galinheiro, né? As empresas do sistema de transporte público municipal têm vamos dizer, um papel, um poder absolutamente desproporcional na mesa de negociação com a prefeitura. Isso é uma opção política da administração atual, que acabou fazendo com que o sistema de transporte público de Campinas seja um sistema caro, um sistema ineficiente, com ônibus antigos e decadentes, né, com poucas linhas para atender a população e que, inclusive, se tornou um fator de risco para a contaminação pela Covid-19, né, porque são ônibus muito lotados e a gente viu que a população que usa o sistema de transporte público cotidianamente teve um risco maior de ficar doente pela Covid. Então, com essa nova licitação, nós vamos mudar os marcos a partir dos quais a gente se relaciona com o sistema de transporte público municipal, o que vai nos propiciar tornar o sistema mais transparente. Nós, inclusive, vamos fortalecer os conselhos de fiscalização e acompanhamento da política municipal de transportes, né? E com isso nós vamos poder não apenas congelar a tarifa, mas fazer o sistema como um todo mais eficiente, ampliando linhas, qualificando. Nós vamos trabalhar para que ao longo de 4 anos a gente tenha a troca da matriz energética, para a gente ter pelo menos 50% do ônibus elétricos, e vamos organizar também outros modais, como ciclovias, alimentando o sistema de transporte público da cidade. Terminamos essa primeira fase de perguntas. Vamos conhecer então agora as dúvidas dos eleitores de Campinas, né? No início dessa jornada a gente tinha aqui 28 perguntas que estão sendo reduzidas. Dá para ver, é evidente aqui, ó. Nosso GC está atrapalhando, eu vou até subir aqui, dá para ver. São poucas perguntas agora, estamos chegando na reta final dessa sabatina com os candidatos à Prefeitura de Campinas. Vamos tirar o tema, só lembrando que se eu tirar na segunda rodada uma pergunta de mesmo tema, eu vou descartar. Depois ela volta à urna e será feita a outro candidato, tá? Vamos conhecer juntos qual é o tema e quem fez a pergunta. O tema, candidato, é emprego. E quem fez essa pergunta é a Lu Ferreira. Ela é empresária do Jardim Proença. Vamos conhecer então a pergunta sobre emprego da Lu Ferreira. Olha, sou Lu Ferreira, tenho um comércio em Campinas há 22 anos, sou cabeleireira. Eu gostaria de perguntar para a candidata ou para o candidato sobre o nosso trabalho de... sendo empreendedor, gostaria de saber o que vocês têm realmente para oferecer para nós. Eu, por exemplo, emprego 6 pessoas, né, aqui na minha empresa. Eu gostaria de saber com vocês o que vocês fariam, o que vocês têm em mente para que melhore o microempreendedor em Campinas. Candidato Pedro Tourinho, 1 minuto e meio para a resposta. É uma excelente pergunta. Nós temos uma política ousada e corajosa para mudar a situação do emprego e renda na cidade de Campinas. Feito eu falei, nós vamos criar o Banco Popular de Campinas. Ele vai ser um instrumento para geração e para oferta de microcrédito e de crédito a juros baixos ou até mesmo nulos para quem quer empreender. Ao mesmo tempo, o banco vai cumprir um papel, junto com outros órgãos parceiros, de apoio técnico ao empreendedor, para garantir que o empreendedor não vai tropeçar logo ali no primeiro obstáculo, né? Que a pessoa que está aprendendo muitas vezes, a pessoa que está começando um negócio, vai ter apoio, estrutura e condições de prosperar no seu negócio, de conseguir desenvolver com o apoio da prefeitura. Feito eu disse antes, a prefeitura nesse momento, ela tem a obrigação de ser uma grande parceira e não um obstáculo para quem quer empreender. Para além disso, nós vamos criar o chamado ciclo único de investimentos. Hoje, quando você apresenta um projeto para investir na cidade de Campinas, a gente muitas vezes recebe uma recomendação de modificações, aí faz as modificações, devolve para a prefeitura mais uma vez te devolve aquilo ali e não vai e vem, que faz com que hoje demore, às vezes até 2, 3 anos para ter a aprovação de um projeto na cidade. Nós vamos trabalhar para agilizar isso sensivelmente e fazer o ciclo único. Entregou, recebeu a resposta com todas as modificações, é aquela resposta. Isso vai dar transparência, vai estar, a fila das avaliações vai estar toda transparente no site, porque a gente quer combater a morosidade, a ineficiência e quer criar um ambiente favorável para quem quer empreender, poder gerar empregos e gerar dignidade para o nosso povo. Vamos sortear então a segunda pergunta e descobrir juntos qual é o tema e quem fez essa pergunta. Algum morador de Campinas conversou com a nossa equipe e a pergunta foi registrada aqui. O tema, candidato, é água e esgoto. E quem fez a pergunta é o José Eric Henrique. Ele é comerciante do Jardim Guanabara. Vamos conhecer a pergunta sobre água e esgoto do José Eric. Meu nome é José Henrique. Minha pergunta seria em relação à corrupção, né? Eu gostaria de saber qual que seria a postura dos candidatos em relação a cargo comissionado, né? Hoje nós temos um problema muito sério com cargos comissionados
E acho que seria necessário que tivesse uma quantidade bem menor para que sobrasse mais recurso para a cidade fazer investimento. Senhor candidato a prefeito ou prefeita, né? A minha pergunta é a seguinte: sou comerciante e pago em média de 4 a 5 mil reais de água. Na minha opinião, não é um preço justo, né? Gostaria de saber se o senhor ou a senhora tem algum projeto direcionado a esse assunto para baratear, na minha opinião, para que seja um preço justo à população. Muito obrigado. Candidato, o senhor viu aí, nós tivemos um erro, a pergunta que entrou é de outro José Henrique, a que sorteamos hoje aqui é do José Eric Henrique. Ele é comerciante, como o senhor pôde observar ali, e ele fez a pergunta sobre água e esgoto. Essa foi a sorteada e, portanto, responda essa dúvida. O que o senhor pretende fazer para baratear o custo da água e esgoto aqui na cidade? 1 minuto e meio. Olha, vale dizer que as duas perguntas se conectam, porque a Sanasa virou um cabidão de empregos do Jonas Donizete. O Jonas colocou lá seus apadrinhados políticos de diversos partidos. Eu, como vereador, tive que entrar na justiça, obter um mandado de segurança para que eu pudesse ter acesso aos nomes dos comissionados que o Jonas indicou lá para a Sanasa. Eu fiz um requerimento que revelou que a Sanasa hoje tinha mais de 200 comissionados atuando ali. Isso tudo faz com que essa empresa se torne extremamente ineficiente, se torne uma empresa que não cumpre na plenitude o seu papel de ser um instrumento para o desenvolvimento da cidade. Nós vamos recuperar esse caráter da Sanasa enquanto empresa pública transparente. Vamos cortar drasticamente os comissionados, valorizando os cargos de carreira, as pessoas que são da carreira da Sanasa, né? E vamos, dessa forma, permitir que essa empresa seja melhor gerida. As pessoas só vão pagar a água que elas consumirem. Nós vamos acabar com essa história da pessoa que gasta menos de 10 metros cúbicos de água ter que pagar obrigatoriamente 10 metros cúbicos. Isso cria uma série de distorções. E vamos trabalhar para, dessa maneira, aumentando a eficiência e a transparência da empresa, baratear o custo da água na cidade, que se tornou um fator que, inclusive, dificulta o investimento, dificulta o desenvolvimento econômico da cidade, porque nós temos a água mais cara do Estado. E a razão pela qual essa é a água mais cara do Estado é porque essa empresa foi absolutamente loteada politicamente, coisa que eu me comprometo aqui publicamente que nós não vamos fazer. Ok, candidato, chegamos ao fim da fase de perguntas. O senhor terá agora 1 minuto e meio para conversar com o seu eleitor a partir de agora. Bem, quero agradecer a todos que assistiram aqui essa sabatina. Para nós, dialogar, conversar com vocês aqui é muito importante. O nosso governo, para além de ser um governo que vai apoiar o desenvolvimento econômico da cidade, que vai cuidar das pessoas, fortalecendo o SUS, serviço, espaço onde eu atuo, né, o Sistema Único de Saúde, fortalecendo a educação, oferecendo uma educação pública com mais qualidade para a população, protegendo as pessoas, vai ser um governo do diálogo, um governo pautado no fortalecimento dos espaços de conselho, dos instrumentos de escuta, para que a gente possa pensar juntos o desenvolvimento da cidade. Não cabe mais uma administração feita que nós temos hoje, que se caracterizou por uma ação absolutamente distanciada do povo, distante, sem diálogo efetivo com a população, né? E é por isso que eu quero reforçar de novo aqui que o projeto de mudança de verdade para Campinas é exatamente votar 13 na coligação PT-PSOL e eleger também vereadores e vereadoras dessa coligação. Quero então pedir o seu voto, o seu apoio para que Campinas possa mudar. Nós temos hoje 3 candidaturas que lideram as pesquisas. 2 delas, a do Rafa e do Dário, são figuras que estiveram durante esses 8 anos abraçados no Jonas Donizete, construindo exatamente essa história, que não é uma história que tem um final feliz, que está hoje aqui, a gente está hoje vivendo junto nessa cidade. Se eles ganham, é a continuidade do governo do Jonas Donizete. Então, se você quer mudança de verdade, quer uma cidade mais justa, mais digna, que respeita o trabalhador e a trabalhadora, venha com a gente, venha no 13, venha com Pedro Torinho e Edilene Santana. Um abraço. Candidato, obrigado pela sua participação. Em nome da Rede Família, eu desejo excelente sorte nas urnas. A gente se vê em breve ou não, dependendo da escolha dos eleitores. Marielle, eu volto com você aí no estúdio e a gente se vê amanhã. Boa noite, Gustavo. Boa sorte, candidato. E amanhã quem participa da sabatina aqui no RF News é Arthur Ossi, do PSD.